vai conversar ao som, não ao som do mar e à luz do sol profundo, do céu profundo, do mar e enfim. A gente vai conversar hoje com o acústico do São João antecipado. Então, hoje a gente vai falar sobre parceria e amizade na relação. Estamos aqui para trazer um pouquinho mais de informação para que a gente possa construir amor nos nossos lares, nos nossos corações e nas nossas vidas. Porque nós temos o potencial de amar e de construir amor. E a nossa capacidade de construir amor, acreditem, é nata e é infinita. A nossa incapacidade de construir amor é produto de feridas, é produto de distorções, é produto de camadas, de arquétipos que nós absorvemos que não nos servem. E quando a gente vai conhecendo esses arquétipos e compreendendo-os, e para isso é necessário compreendê-los e conhecê-los, a gente vai podendo liberar esses arquétipos para poder tomar novamente a consciência dessa nossa capacidade inata de construir amor na nossa vida e nas nossas relações. Então vamos lá. Hoje eu estava pensando numa coisa que eu gostaria de compartilhar, que eu quero compartilhar e que eu vou compartilhar com vocês. E como todas as informações que eu trago aqui, eu quero que vocês se vejam na situação e tragam para você como isso serve para você aplicar na sua vida, certo? Então eu vou trazer uma coisa que veio para mim hoje. Se você aprendeu com seus pais, na sua infância, se você viveu uma relação de muito conflito e de inimizades, até de inimigos na família, por exemplo, o meu avô, pai da minha mãe, ele era coronel, aqueles coronéis bem coronéis, sabe, do interior, aqueles que tinha guerras mesmo de... Nossa, eu lembro a quantidade de armas que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, eu vi com meu avô. E tantas coisas, enfim. Ele brigava com os irmãos de cavalos e armas. E a minha mãe, que viveu dentro dessa realidade, ela passou por... Minha mãe e todos os meus tios, eles passaram por muitos conflitos em relação a inimizades. Caso isso tenha acontecido com você, é natural, em algum nível, se você viu seus pais brigando muito, se você viu seus pais brigando muito com vizinhos, principalmente com familiares, é natural que sem perceber você ache que alguém da sua família sempre está querendo te machucar. É natural que você perceba o outro como uma ameaça em algum nível. É natural que a partir desse arquétipo que você traz, você queira se defender e interprete o que você recebe como se fosse um ataque, como se fosse alguma coisa que quer te machucar, como se fosse alguma coisa que vai te pegar e tirar alguma coisa seu de qualquer forma. É muito importante que nós, cada um de nós, possamos fazer uma autoavaliação do que a gente ouviu dos nossos pais. O que vocês ouviram dos seus pais? O que seus pais deixavam você fazer ou não deixavam? Principalmente a geração acima da minha, da minha mãe, da minha avó, que tiveram essa educação de uma forma mais ríspida. Então, o que seus pais disseram para você? Qual é a voz que fica na sua mente falando sobre quem você é, sobre quem é o outro, sobre o que é o amor, o que é compartilhar, se eu posso confiar, se eu não posso confiar? O que você ouviu dos seus pais? Eu ouço muito no consultório as pessoas me dizerem assim: Fran, o meu pai me disse para eu não confiar no outro. O meu pai me ensinou que eu não devo confiar no outro. Eu ouço muito isso. A minha mãe disse para eu não confiar nas minhas amigas. Minha mãe disse que
Se eu juntar as minhas amigas, eu sempre vou perder uma. Então, o que você escutou dos seus pais pode estar, de uma forma bem direta, interferindo na forma como você escuta, como você lida com seu companheiro ou com sua companheira no seu relacionamento. Porque se você assistiu os seus pais brigando, ou os seus pais brigando entre si, ou com alguém, ou com você, é muito comum que você ache que o outro sempre vai te atacar, que o outro sempre está fazendo algo para lhe prejudicar. E às vezes não é verdade. Às vezes o outro está fazendo algo natural, tranquilo, mas você compreende aquela informação a partir daquela outra informação que você recebeu lá na sua infância. Sendo assim, você não vai conseguir construir amizade e nem parceria com as pessoas que você ama, que estão do mesmo lado que você, que estão na mesma casa, que estão no mesmo ciclo de amor. E foi engraçado que o meu sobrenome, com o nome do meu pai, do meu avô, o nome da minha mãe, o nome da minha avó, o nome do meu pai, estava tudo errado na minha certidão de nascimento. A pessoa que me registrou a minha certidão toda errada. E eu simplesmente tinha todos os meus documentos assim, o meu nome todo diferente do meu pai, da minha mãe, os sobrenomes todos diferentes. E aí eu comecei a fazer um processo de cura através do Theta Healing, limpando as questões genéticas. E eu lembro de uma sessão que eu fiz, limpando exatamente essas questões do meu avô, do pai da minha mãe. Eu lembro que eu acessei uma energia muito de guerra, de competição, de medo do outro, muitas coisas dessa natureza. E foi muito bonita essa cura dessa sessão. Quando eu terminei a sessão, que eu saí do curso, a minha mãe me ligou e disse: Fran, eu estou resolvendo o seu nome. Estou no cartório e vou consertar o seu nome. A partir desse momento, porque as coisas confluem. Quando eu fiz a cura da minha ancestralidade dentro de mim, a minha ancestralidade, a força de alguma forma da minha ancestralidade voltou a fluir de uma forma harmônica. E o meu nome foi ajustado, e aí eu ajustei o nome de todo mundo, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu avô. Minha mãe fez esse processo para mim, né? Ela foi no cartório e toda uma burocracia para ajustar o nome, e ela fez todo esse processo. Eu só fui lá pegar, assinar e pegar a certidão nova. A gente não tem noção de quanto a nossa história interfere no nosso presente, mas ela não deveria interferir tanto assim. Como é que ela deve parar de interferir? Quando a gente olha para ela e diz: ok, eu te amo, te compreendo, te acolho e libero você dessa interferência. Então, por exemplo, eu posso pensar no meu avô, eu posso pensar na minha avó, eu posso pensar nas histórias do meu passado, e eu posso honrar essas histórias sem trazê-las para a minha vida presente. Mas eu só posso fazer isso quando eu compreendo essa história, quando eu entendo essa história, quando eu acesso essa história a partir de um lugar neutro e não a partir de um lugar magoado. Para eu poder enxergar situações e trazer parceria, intimidade, lealdade, amizade, interação, eu preciso trazer esse olhar neutro de liberar as mágoas e as defesas do passado. Porque o nosso maior potencial é amar. O nosso maior dom é amar. Esse não é só o nosso maior dom, mas é o caminho de cura, o caminho para restabelecer prosperidade e abundância, o caminho para restabelecer a saúde física, psíquica, emocional, espiritual e energética, o caminho para restabelecer a saúde nas relações em todos os sentidos. Então nós apenas precisamos soltar o que nós aprendemos, que é o amor. A gente só precisa soltar. E está aí
todo o processo da nossa trajetória na Terra. Soltar. Saber soltar é um grande desafio, porque a gente nem sabe que está grudado, a gente nem sabe que está apegado, a gente nem sabe que está agarrado ao passado, porque a gente nem enxerga que eu estou vendo o meu pai, a minha mãe, o meu filho, a minha filha, o meu vizinho, as pessoas que estão próximas de mim como uma certa sensação de inimigo. Tá tentando me magoar, tá tentando me excluir, tá tentando me desprezar. O outro tá tentando fazer algo que vai tirar algo de mim, que vai me machucar, então eu preciso me defender. Às vezes eu me defendo agredindo, às vezes eu me defendo me escondendo, às vezes eu me defendo criando uma outra realidade na minha cabeça. Cada um vai se defender de uma forma. Existem várias maneiras de a gente tentar se defender, mas todas elas estão baseadas dentro de uma realidade que não existe no presente. É um reflexo do passado. E se eu finalizo esse reflexo do passado, eu posso estar construindo de verdade um novo ciclo. Mas para isso eu preciso soltar o ciclo do passado. Então observe o que você ouviu de seus pais. Eu fico fazendo essa reflexão comigo e curando tudo que eu encontro e processando tudo que eu encontro, observando meu DNA, trazendo para mim essas compreensões. Então eu estou aqui trazendo essa reflexão para você. O que você escutou e o que você está reproduzindo sem perceber. Que você traz dos seus pais, que você traz da sua infância, sobre você, sobre o amor e sobre os relacionamentos. Porque pra gente ter parceria, a gente precisa confiar. Você não vai ser parceiro de alguém que você não confia. E não tem como você ter uma parceria olhando de lado. Nunca vai ser real, nunca vai ser inteiro, nunca vai ser assim pra valer. Se você tem uma parceria que você fica olhando de canto, que você fica, sabe? Não vai fluir como deveria fluir. Então eu preciso aprender a confiar de novo. E qual é o primeiro processo dentro da confiança? É restabelecer a autoconfiança. É necessário, então, encontrar o seu eixo de volta, encontrar a sua verdade, não a verdade do ego, mas a verdade mais elevada de quem você é, da sua essência. Encontrar e restaurar o amor por você, restaurar a autoconfiança. E hoje eu ouvi uma pessoa falar assim pra mim: Fran, se eu for quem eu sou, as pessoas não vão gostar de mim. Não é uma pessoa que traz isso pra mim, não. São quase todas as pessoas lá no fundo do seu ser. Pensa, se eu for exatamente quem eu sou, as pessoas não vão gostar de mim. Então eu não posso ser exatamente o que eu sou. Eu preciso ser um pouco alguma coisa que eu não sou. Quando eu faço esse movimento, eu me desconecto da minha autoconfiança. Eu preciso restaurar a verdade de ser quem eu sou, então eu preciso saber quem eu sou. Porque eu tenho milhares de eus. Pode ter certeza, muitos eus. Pode ter certeza. Você tem um vilão aí dentro, entre aspas, porque não existe vilão, não existe vítima. Mas você também tem uma vítima aí dentro, apesar de não existir vilão, não existe vítima. Ou seja, você pode se comportar como vítima, você pode se comportar como vilão, você pode se comportar como sábio. Você tem tudo aí dentro de você. Nós temos tudo dentro de nós. Muitos arquétipos, muitos aspectos, muitos eus, muitas partes. Qual parte você está alimentando mais, como diz aquela historinha, né? Que o homem tinha 2 lobos, né? Um bom e um ruim. E esses 2 lobos andavam com ele e alguém perguntou: mas como você vai fazer com 2 lobos? O que vai acontecer com eles? E ele disse: um deles vai morrer, e vai morrer aquele que eu não alimentar. E vai sobreviver aquele que eu alimentar. Uma história mais ou menos assim, vocês devem conhecer. Então, o que vai vencer é aquele que eu alimentar. O que você está alimentando sobre você? Qual é a sua verdade que você mais alimenta? É aquela verdade que está sendo
machucada pelo outro, é aquela verdade que você está achando que está sendo ameaçada pelo outro, é aquela verdade que você acha que o outro quer tirar algo de você. Qual é a sua verdade? Então encontre a sua verdade mais elevada. Procure todos os dias alimentar a sua verdade mais elevada. E é engraçado que a gente acha que precisa que o outro dê todos os passos para a gente poder confiar, que o outro traga um ambiente propício, que o outro seja perfeito, que o outro demonstre. Aí fica todo mundo dentro do escudo esperando que o outro faça um movimento e ninguém constrói, porque todo mundo está reagindo em vez de agir. Todo mundo está nos seus escudos esperando que o outro tome a iniciativa. E quando a gente acha que o outro está tomando iniciativa, quando a gente diz, não, eu vou tomar a iniciativa, essa iniciativa tá cheia de escudos e cheia de medos e, sabe, a gente vai tipo assim, ai meu Deus, eu tô indo, ai meu Deus. Então o medo faz com que o objeto do medo seja trazido para nós. Se eu tenho medo de traição, eu vou atrair a traição. Provavelmente eu vou construir um ambiente que seja propício isso acontecer. Se eu tenho medo de ser enganada, eu vou construir um ambiente propício para que isso aconteça, porque o medo é uma frequência que vai atrair para você aquilo que você pensa sobre isso. Ah, eu tenho medo de ser enganada, eu tenho medo, você fica pensando em ser enganada. Então seu pensamento vai construindo e atraindo para você aquilo que você pensa. Dessa forma, para a gente dar esse passo e construir uma relação verdadeira, nós precisamos construir essa relação dentro primeiro. Não é esperar o outro dar o passo, não é esperar o outro merecer, não é esperar o outro mostrar que pode, que seria fiel. Não é o outro mostrar que. Eu vou fazer uma pequena comparação que eu sempre gosto de fazer porque clareia muito a minha mente. Então, como clareia a minha mente, eu passo para vocês para ver se ajuda também vocês a clarear a mente de vocês. Se aparecesse Mestre Jesus, se tivesse Mestre Jesus se relacionando amorosamente com uma outra pessoa, imagina, só uma caricatura. Imagina como seria a atitude de Mestre Jesus com uma situação de mentira. Como ele iria reagir? Ele iria se magoar? Tenha certeza que não. Ele iria excluir o outro? Tenha certeza que não. Ele ia começar a julgar e falar mal desse outro para a filha, para o filho, para o pai, para a mãe, para alguém? Tenha certeza que não. O que Mestre Jesus iria fazer se ele fosse, entre aspas, submetido a algum tipo de situação desconfortável, vamos dizer assim, desconfortável humanamente falando, né? Aí você pode pensar assim, Fran, mas eu não sou Mestre Jesus, eu não sou iluminada, eu não tenho esses atributos. Tem, nós todos temos. A gente só precisa estimular com que eles floresçam, porque a gente só estimula as negatividades humanas. A gente precisa estimular as virtudes divinas, porque dentro de nós tem o humano e tem o divino também. Dentro de nós, como dizem, tem o profano e o sagrado, o bem, o mal, a luz e a sombra. O que a gente estimula por mais tempo é aquilo que vai crescer e florescer. A gente cresceu alimentando o humano, o medo e todos os sentimentos que vêm do ego. Não só a gente cresceu, mas a gente vem de gerações e gerações de pessoas que fazem isso. Então o movimento de virada, de transformação dessa realidade para outra deve ser uma escolha consciente, sincera, madura e firme, porque a gente vai ter que dissolver todo o campo genético, hereditário, histórico, que a gente chama de que são de vidas paralelas, alternadas ou vidas passadas, como vocês quiserem chamar. De todo esse campo de memória, a gente vai ter que ter essa persistência e essa firmeza de intenção para ir dissolvendo esse campo. Para dissolver esse campo, a gente precisa ter a clareza de que é possível e focar o pensamento no que a gente quer.
Se vocês pudessem trazer um tesouro de alguma coisa dessa conversa hoje, um deles é o poder de saber orientar os pensamentos e as emoções. O poder de uma mente focada, que a consciência conduz a mente e não a mente conduz a consciência. A consciência maior conduz os pensamentos e não os pensamentos conduz todo o nosso ser. Mas se a gente consegue pegar essa máquina de construir realidade e consegue fazê-la funcionar como a gente quer para o bem maior, a gente resolveu todos os nossos problemas, acreditem nisso. Se a gente conseguir resolver a forma como a gente pensa, como a gente escuta, eu coloquei um post tem alguns dias, acho que semana passada, que fala assim, mais ou menos, entre o que eu quero dizer, entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu quero dizer, entre o que eu digo, entre o que o outro escuta, o que o outro entende e como o outro expressa o que entende, existe um abismo. Então, às vezes eu quero falar uma coisa, penso uma coisa, falo outra, sinto outra, expresso outra. Às vezes sai igual aquele telefone sem fio, que a gente quer falar aquela coisa e quando sai diferente. Ou sai a mais, ou sai a menos, ou sai distorcido, ou sai uma coisa nada a ver e você pensa, meu Deus, é sério que isso aconteceu. Ou às vezes a gente nem percebe que entre o que a gente pensa e o que a gente fala existe uma desconexão. Às vezes a gente não percebe que o que o outro está tentando dizer e o que eu estou captando e interpretando tem um abismo. E às vezes eu estou lutando por algo que nem existe, porque o outro não quis falar aquilo, não sente aquilo, não intencionou aquilo, mas eu interpretei aquilo. E quando as minhas interpretações estão distorcidas, é impossível eu ter parceria. É impossível eu ter amizade. Porque eu tenho amizade com quem eu confio, com quem eu gosto de estar do meu lado. Com quem eu acho que eu posso ser fraco, forte, chorar e o outro vai estar ali. Um dos nossos maiores medos é trazer as nossas fraquezas. É demonstrar os nossos defeitos. É ter a lealdade de desmascarar quem somos. Um dos nossos maiores medos é ser autênticos com a nossa verdadeira condição de estar. E eu digo condições de estar porque nós somos a magnificência da nossa alma. Nós somos o brilho, a grandiosidade das estrelas. Nós somos centelhas do Criador como gotas do oceano divino. Nós somos seres sagrados, multidimensionais, absolutamente potentes e poderosos. Nós todos somos deuses. Uma vez eu ouvi assim, uma brincadeira com fundo de verdade. Eu lembro que isso foi num curso que eu fiz sobre... Como é o nome do curso? É alguma coisa sobre Jesus, tipo assim, os ensinamentos de Jesus... na atualidade, tipo assim, é como se a desmistificação da Bíblia e das parábolas e alguma coisa assim. E foi maravilhoso esse curso. E eu lembro que essa pessoa falou assim, filho de peixe é o quê? Todo mundo, peixinho. Filho de tartaruga, tartaruguinha. Filho de coelho, coelhinho. E filho de Deus? Aí todo mundo, sim, Deusinho. Então nós somos deusinhos. Nós somos filhos da potência que cria e recria todo o universo. Nós temos o poder de criar qualquer realidade. Mas é como se nosso poder estivesse desgovernado, descontrolado. Um monte de botão que não deveria estar ligado, está ligado. E um monte de botão que deveria estar desligado, está ligado, ou seja, está trocado. A gente perdeu o controle do navio.
E ele está desgovernado e está com correnteza. Então nós precisamos trazer de volta a estrutura. Esse é o gato. E ele vai passar pela frente da gente. Porque tem um mosquitinho aqui, gato. Pera. Fala oi todo mundo. Eu estou atrás de um mosquitinho. Uma coisa linda. Ele passou por aqui. Então, aí o mosquitinho tá bem na frente da luz. Então ele vai querer ficar aqui. Olha só onde é que tá o mosquitinho. E eu fiquei cheia de pelo, viu, gente? Então, filho de Deus é o quê? Deusinho. A gente poderia assumir a nossa potência de ser co-criador. A gente poderia assumir a nossa potência de Deusinho. E por que a gente não faz isso? E eu pergunto pra você, o que te impede? Eu vou perguntar pra mim, eu sempre pergunto pra mim. O que me impede? Cheio de pelo de gato aqui. O que me impede de acreditar que eu sou Deus? Deusinha. Talvez a minha descrença de não me valorizar o suficiente para acreditar que eu sou tudo isso. Talvez eu me habituei tanto a me sentir menor que é muito para mim pensar que eu sou tudo isso. Talvez eu vivenciei, eu experimentei muito a sensação de ser menor que os outros, de ter medo de ser menos, de não ser tão inteligente, de não ser tão brilhante, de não tirar as melhores notas, ou de tirar as melhores notas e ter que manter com muito esforço. Alguma coisa dentro de mim está longe desse lugar de me reconhecer. Talvez também, um outro lado, se eu me reconhecer como toda essa potência, eu me desconecto de ser humana. Eu me desconecto do amor do meu marido, eu me desconecto do amor da minha esposa, eu me desconecto dos meus filhos, eu me desconecto da família e eu me desconecte da vida. Talvez, se eu acreditar em toda a minha potência divina, eu me perca dos valores e me ache superior ao outro. Talvez, se eu me conectar a toda a potência divina, perca a graça de viver. Sim, um dos grandes estímulos da humanidade inconscientes é o sofrimento. Enquanto eu estiver sofrendo e tiver problemas para resolver, eu posso estar vivo. No dia que termino todos os problemas, eu perco o sentido. E agora? Eu vou ter o que para fazer todos os dias? E a gente simplesmente pode aprender a viver usufruindo das coisas boas. Usufruindo do bem, usufruindo do amor, usufruindo da prosperidade, usufruindo da condição de conexão com a natureza, com Deus, com os anjos, com os mestres, com a nossa alma, com tanta beleza que tem no universo e com tantos aprendizados que tem pra gente viver. Então a gente precisa passar o nível, pular o degrau, ir pro próximo ciclo e acreditar que existe vida após os problemas, que existe vida após as dificuldades, que existe vida após os desafios, que é possível existir um propósito divino e um propósito de vida vivendo a paz. Eu não preciso ter problemas o tempo todo para resolver, para minha vida ter um sentido. Eu não preciso ter problemas o tempo todo para resolver, para poder fazer parte da minha família. É um passo que eu tenho que dar além. E se eu der esse passo além, tenha certeza, você não vai se desconectar da sua família, você vai ajudá-los. Pode ser que no primeiro momento exista um ajuste. E é tudo bem, faz parte. Depois de um tempo, esse ajuste vai começar a se expandir para os seus ancestrais. E de alguma forma, muitos vão ser beneficiados. Talvez não todos, porque as pessoas têm livre-arbítrio para acolher para si campos energéticos de consciência ou não. Mas tenha certeza que muitos vão ser beneficiados, muito mais do que se esse movimento não acontecesse. Nós podemos ajudar muito mais a nossa família e todo o planeta quando nós damos um passo adiante no caminho do amor próprio,
a partir da alma. Sempre eu vou estar trazendo a partir da alma e não do ego. O amor verdadeiro, o valor verdadeiro, a bondade verdadeira, a compaixão, a sabedoria, a lucidez, a consciência, a paciência, a tolerância, a humildade, a simplicidade, a entrega, a doçura, a firmeza, a força, a clareza, o discernimento, a sensação de poder se expandir, de desapego, de liberdade, de compreensão, de escuta. Tudo isso só vai beneficiar os seus ancestrais, a sua história e tudo que vem na sua vida. Não fique receosa ou receoso em nenhum momento de dar o próximo passo. Tenha certeza que tudo de melhor acontece quando a gente melhora. Quando a gente faz melhores escolhas, é uma resposta natural do universo a coisas melhores acontecerem. Então, quando a gente refaz tudo isso, quando a gente reestrutura tudo isso, é natural que a gente volte para esse eixo e seja a referência na nossa vida que a gente quer ser. Em vez de você esperar o outro ser a referência para você poder sair do escudo, em vez de você esperar o outro dar o primeiro passo para você poder confiar, em vez de você esperar o outro fazer algo para que você sinta que ele é merecedor, saia do escudo e seja inteiro. Saia do escudo e use o poder divino para harmonizar você e o que está ao seu redor, acostumando-se a ter discernimento e clareza em cada passo do seu dia. Fran, dá muito trabalho. Eu acho que dá mais trabalho a gente ter doença, ansiedade, depressão, desamor, desamparo, sofrimento, uma vida cinza, uma vida sem sentido. Eu acho que isso dá muito mais trabalho. Então é um processo de reconstruir-se, como todo o processo de autoconhecimento e de renovação da nossa vida. Se a gente for mudar de uma casa para outra, vai dar trabalho. Mas a gente quer aquela casa, a gente enxerga o caminho que a gente quer ir, a gente enxerga o lugar que a gente quer estar, então a gente paga o preço da jornada. Mas quando a gente fala de autoconhecimento, a gente não enxerga o que a gente vai se tornar, então a gente tem medo de ir. O que a gente não vê, a gente nem sabe se vai realmente conseguir, e é um chamado apenas da sua alma, mas a gente vai na fé. É necessário ir na fé. E no processo da jornada, é um processo de transformação. É o processo onde você vai sair de um ponto X para o ponto Y, transformando padrões que estavam tão quietinhos ali, mas que estavam te estagnando. E muitos deles trazendo sofrimento. Então é um processo de escolha, onde você vai parar de ficar estagnado, de esperar que o outro faça algo por você, que o outro faça algo pela relação, que o outro faça algo por ele. Mas você trazer a sua iniciativa de ser o motor do seu carro, de mover a sua história, a sua vida, você tomar as rédeas e o leme do seu barco. Não espere pelo pai, pela mãe, pelo vizinho, pelo marido, pela esposa, pelo filho, pela filha, pelo governo. Não espere nada. Simplesmente pegue o seu coração, a sua alma e a sua consciência. Junte tudo que você é no seu prumo e siga adiante. Então observe cada passo. Eu acordo, eu falo o quê? Eu sinto o quê? Eu me expresso como? Como são as palavras que eu uso para me comunicar? Andréa faz uma pergunta. Perguntinha. E se acaso sofro de obsessões, me iluminar, pode não ser que vou estar passando sem querer força para algo que não queremos? Eu não entendi, Andressa. Se por acaso sofro de obsessões, me iluminar, pode ser que vou estar passando sem querer. Você entendeu? Explica aí.
Sério? É. Se ela se iluminar, ela vai dar força pro obsessor? Isso é, Andressa, se você se iluminar, você vai tá dando força para o obsessor sem querer. É isso que você perguntou? Vou responder como se fosse isso. Se não for isso, você coloca aqui o que é, tá? Quando a gente se ilumina, não existe mais obsessor. O que é o obsessor? É o contrário. Stephanie fala, é o contrário. Você vai conseguir se ajudar. Ah, sim, exatamente. Isso, ela falou isso. Então, quando você se ilumina, tipo assim, ó, imagina que tem um quarto escuro e você vai acender uma vela. O que vai acontecer com a escuridão? Você vai iluminar, você vai trazer luz, e luz é consciência. Teve uma vez, eu já lidei com muitos seres que estão experienciando uma realidade de baixa frequência. E em vários trabalhos que eu já fiz e também dentro do Theta Healing a gente aprende a lidar com isso, inclusive no DNA básico, que vai começar sexta-feira agora. A gente aprende a lidar com os nossos sentidos intuitivos, chakras, a lidar com toda essa energia de espíritos, de um monte de coisa. A gente aprende a lidar com isso no DNA básico. E então eu lembro de uma vez em que eu estava atendendo uma pessoa, estava fazendo Theta Healing nela pela primeira vez. Ela já era uma paciente antiga que eu trabalhava acupuntura. Eu fazia acupuntura nela, mas aí eu ofereci a ela, vamos fazer uma sessão de Theta Healing que eu acho que vai te ajudar muito a liberar tudo isso aqui. E ela tinha muita raiva, era uma guerra na família, guerra de verdade, tipo assim, eles eram todos de candomblé, nada contra, tá? É só um fato que eu tô contando. Então, eu respeito muito todas as escolhas e todos os caminhos, que todos os caminhos são escolhas de cada um e nós devemos respeitar. Então, ela falava assim pra mim, Fran, não sei quem fez um trabalho pra me matar dentro da família. Aí eu mandei de volta. E era assim, eles passavam a vida, ela já tinha tipo 60 anos, mais ou menos, assim, vivendo isso. E aí eu falei, poxa, vamos fazer um trabalho de Theta Healing, porque tipo assim, Theta Healing lida com todas essas camadas, camada física, psíquica, emocional, energética e espiritual. Então vamos fazer um trabalho. Ok, a gente foi fazer esse trabalho. E aí eu fiz uma leitura, que a gente aprende também no DNA básico, a fazer uma leitura, ou seja, escanear a pessoa em todas essas camadas, né? A gente aprende a fazer esse escaneamento. E aí eu percebi que tinha um ser bem denso do lado dela e tinha um monte atrás. E aí eu fechei os olhos, né? Eu já estava de olhos fechados e eu me conectei com... É a conexão que a gente faz no Theta Healing, que é uma conexão de puro amor incondicional, elevando os nossos pensamentos à energia Theta, a onda cerebral Theta. Então eu olhei para esses seres e disse para eles com toda a verdade da minha alma, eu sei quem vocês são. Vocês são luz. Mas eu falei com tanta verdade, sentindo tão fortemente isso que eu tava sentindo, que todos eles fizeram assim, tipo assim, sabe? Se desarmaram instantaneamente. E eu falei pra eles, eu reconheço vocês e eu sei quem vocês são. Vocês gostariam de se lembrar? Vocês gostariam de poder saber o que é liberdade de volta e de se alimentar de uma luz que não cessa, onde você não precisa estar sendo escravizado e precisar da energia do outro para se manter com energia? Vocês gostariam de entender quem vocês são? Instantaneamente todos quiseram e todos aqueles seres foram encaminhados para a luz com uma leveza. Eu não precisei fazer nenhum esforço, só foi a minha conexão com o amor e com a luz, com a sensação verdadeira de que todos os seres são filhos de Deus.
Todos têm luz dentro de si, mesmo que essa luz esteja apagada, esquecida, camuflada, distorcida, aquela pedacinho original está ali. Então, todos foram, mas um deles, aquele que estava do lado, é como se ele fizesse assim, ele ia e voltava, ele ia e voltava. E aí, ela é uma pessoa muito intuitiva também, ela falou assim pra mim, esse que tá aqui do meu lado não quer ir, né? Aí eu falei, não é exatamente ele não quer ir, ele não está conseguindo ir. E aí eu perguntei pra ela, o que aconteceria se ele fosse? O que aconteceria com você? Qual é o pior dele ir? Aí ela disse assim, eu ficaria completamente desprotegida porque ele me acompanha há muitas vidas e ele me protege com essa energia, com essa energia, com essa energia. E ele esteve comigo todos esses anos, é por isso que eu tô viva. E eu não sei o que fazer sem ele. Ela não estava deixando ele ir embora. Ele já estava pronto para ir. Então, muitas vezes, nós impedimos o nosso processo de transformação, de libertação por muitas coisas, uma delas é medo. Então eu tive que fazer todo um trabalho com ela para ela liberar ele. Foi muito mais demorado. Tentar colocar aqui, amor. Vai cair de novo. É o outro celular que caiu aqui. Então, foi muito mais demorado eu liberar ela do que liberar ele. Ele estava pronto para ir para a luz. A gente teve que desfazer vários cordões energéticos e a gente aprende isso também no Theta Healing, no DNA básico, a gente já aprende tudo isso. Eu tive que fazer vários processos de desligamento dela para ele, dele para ela, para que essa energia, que ela liberasse essa energia. Mas a condição dele não foi o desafiador da sessão. A condição dele foi a condição dela de apego, de medo de soltar. Então, eu já vivi muitas experiências desse tipo. E quando você olha para o outro com amor, é o amor que vai brotar no outro. Quando você olha para o outro com luz, é luz que vai brotar no outro. Mas é aquele olhar inteiro. Não é um olhar assim de, ai meu Deus, tem luz ali, mas eu não sei se eu vou ativar, ai meu Deus, tem uma luz, eu sei que esse ser tem luz, mas não tem que ter mais. É uma certeza, assim como se você inspirar, o ar vai entrar. É a mesma certeza. É a certeza de que se você inspirar e expirar, você vai estar trazendo oxigênio para dentro dos seus pulmões. É essa consciência que mantém a mágica e as coisas acontecerem de forma instantânea. Então, por isso, de forma nenhuma, quando você se ilumina, você prejudica alguma coisa. Quando você se ilumina, você beneficia a todos os seres que estão ao seu redor e a todo o planeta. É como se mais luz, mais o sol tivesse mais potente. Quanto mais potente o sol está, mais ele vai iluminar o que está ao redor dele, entende? Como você consegue ser tão linda? Oh, meu Deus, que coisa linda. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Então Camila fala, o que posso fazer? Tenho pressentimentos, muitas vezes acontece, me sinto muito pesada. Pode acontecer muitas coisas. Vem pro curso DNA Básico sexta-feira que eu vou te ensinar, porque não tem como eu te falar tão rapidamente o que acontece. Podem ser muitas coisas, mas uma das coisas que eu posso lhe dizer existe um processo dentro da gente de ressonância com esses padrões.
Eu sei porque eu vivi muitas coisas dentro dessa conexão espiritual. Eu vivi muitos anos tendo pesadelos, fechava o olho, via coisas ruins e sentia coisas ao meu redor e era muita coisa. Mas eu tive que trabalhar muitos sentimentos que estavam guardados em mim. Tinha muitas coisas que eu não enxergava dentro de mim que eu tive que encontrar e liberar. Mágoa, ressentimento, tristeza, raiva, indignação, insegurança, muitas coisas dentro de mim. Então, é preciso mudar o padrão vibratório. Imagine que é uma rádio. Se você está na 90.1, você vai ouvir uma frequência de música. Todas as músicas que estão naquela frequência de rádio, você vai ouvir quando você sintonizar nessa rádio. Quando você muda a sintonia para 104, você vai ouvir outras faixas de música. Você não vai ouvir mais aquelas, você vai acessar outra energia. Então nós precisamos aumentar o nosso padrão vibratório. E uma das coisas que aumenta o nosso padrão vibratório e faz com que a gente saia da ressonância dessas energias é compaixão. Ser uma pessoa que emite compaixão para dentro e para fora, parar de julgar, de falar do outro, de si mesmo, parar de depreciar você ou o outro, sair de uma faixa vibratória de competição, de medo, de guerra ou qualquer sintonia dessa e ir para uma frequência de compaixão. Compaixão você emitir nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas ações, mas você vai estar sintonizando numa rádio em que você vai estar impermeável, inacessível às frequências de densas, como a gente chama, ou qualquer outra frequência. É mudar o padrão vibratório para acessar e emitir as virtudes mais elevadas. E a compaixão é uma das mais especiais para tirar a gente dessa vibração de acessar essas energias densas, e nosso assunto mudou completamente, né? Claro que a gente já saiu aqui, a gente falou quase tudo menos no nosso assunto de paciência e amizade na relação. Mas tudo bem, qualquer coisa a gente repete esse tema em outro momento. Vamos aqui trazer o que vocês estão pedindo. E Stephanie traz, sou muito sensitiva e sinto que o lugar que me desequilibra as minhas ações é no hospital onde eu trabalho. Como me blindar dessas situações? A mesma coisa. A maior proteção que nós temos é o amor e a compaixão. Quando a gente se preenche de amor e compaixão, é como se a nossa aura, o nosso campo se blindasse sozinho. É como se a gente pudesse se transformar num sol que tudo que chega perto desintegra ou se transforma em luz. Claro que existem muitos exercícios de escudo energético, eu sei vários exercícios de escudo energético porque eu tive que aprender um monte para poder, entre aspas, sobreviver dentro dessa trilha que foi cheio de experiências estranhas, mas então eu aprendi bastante, e dentro das últimas experiências e dentro do Theta Healing eu aprendi que o mais natural e o mais simples de compreender é: se transforme em amor, seja amor, vibre amor, e naturalmente essas energias vão estar se transformando quando entrar no seu campo. Não reaja às coisas, não vá na faca, no grito, guerra com guerra, olho por olho, dente por dente, porque enquanto você acreditar na luta, ela vai ser trazida para você. Enquanto você acreditar que tem inimigos, eles vão ser trazidos para você. Enquanto você acreditar no bem e no mal, você vai viver a dualidade. Mas existe uma consciência acima da dualidade. Existe uma possibilidade da gente viver nesse mundo de dualidade sem estar dominado pela dualidade. A gente pode viver essa dualidade com a percepção de estar livre do domínio, da guerra, do conflito, do bem e do mal, sabe, do julgamento. Nós podemos entender. Lá vem o gato de novo, gente. Hoje tá uma festa, né? Hoje tem fogos, hoje tem gato, tem celular caindo, tem uma festa aqui acontecendo. E tá tudo bem. É, amor, tira ele de novo. Fofuxo, não diga se não é fofuxo esse gato. Eu sou a avó dele, né? Porque ele é da minha filha, então eu
amasso bastante ele. Então, a nossa maior proteção é o amor incondicional. As outras formas de proteção, assim como o amor incondicional e assim como a compaixão, também precisam ser treinadas, não é um passe de mágica. Porque lidar com energia e lidar com o escudo protetor é prática. Eu posso ensinar, eu posso fazer uma aula, uma live só sobre escudo de proteção, eu posso fazer uma live inteira só sobre limpeza energética e espiritual, mas mesmo assim vai precisar ser trazido para a prática. Não adianta eu dizer assim, ó, visualize uma luz tal, deixa essa luz rodando da tal ou tal, para cima, para baixo, para dentro, para fora, e depois visualize outra. Não adianta eu falar da informação sem a prática. Então, quanto mais você praticar aquilo, mais aquilo vai se tornar real. Existe muito conhecimento dentro disso para ser passado. E de todo o coração, todos vocês são convidados para esse mergulho dentro do Theta Healing. Quer aprender a se conhecer melhor? Quer aprender a lidar com as energias espirituais, psíquicas, emocionais, subconsciente, inconsciente? Quer sair do padrão vítima para o padrão co-criador? Quer sair de uma condição X para uma condição Y? Vem com a gente dentro desse curso. Nem era a minha intenção, mas a gente mudou de assunto aqui. Mas as inscrições estão abertas e a turma vai iniciar agora, sexta-feira. Eu abri a inscrição segunda, então tem vaga. São só 20 vagas. Se você quiser, fala comigo no direct depois dessa live, tá? Porque a gente vai preencher essas vagas até quinta-feira, sexta-feira de manhã. O curso começa na sexta-feira, 1h da tarde, vai até às 20. No sábado de 9 às 18 e no domingo de 9 às 18 vai ser pelo Zoom, ao vivo. Tem muitas práticas, muito conhecimento. A gente tem salas simultâneas onde a gente separa as pessoas, enfim, tem toda uma estrutura para esse curso ser feito. Ele é trazido de uma matriz nos Estados Unidos, que é o Think, que é o Theta Healing. É uma marca registrada, é uma empresa que existe no mundo inteiro. E muitas pessoas estão sendo beneficiadas, curadas e encontrando esse lugar de empoderamento através dessa ferramenta, que é um caminho, é um processo de trazer de volta a sua capacidade inata de amar, de co-criar, de se empoderar, de entender como lida. Tem cursos do Theta Healing que a gente aprende a conversar com as nossas células, com as bactérias, com os vírus. Inclusive no DNA básico a gente já aprende a lidar com vírus, bactérias e parasitas. Então você vai aprender a lidar com o vírus, vai aprender a liberar o vírus, vai aprender a liberar bactérias, vai aprender a liberar parasitas, vai aprender a conversar com o seu subconsciente, com a sua mente, com as suas emoções, vai aprender a criar sentimentos e sair de um padrão de hábitos, vitimização, enfim. Eu realmente aconselho vocês a entrarem nesse caminho. Eu realmente, do fundo do meu coração, funciona. E eu trabalho com isso todos os dias. Eu tenho título de Master em Theta Healing, porque eu já caminhei por mais de 4 anos. Eu tenho que fazer as contas, porque número pra mim é meio assim. Me especializando e fazendo muitos cursos direto com a pessoa que traz a técnica para o planeta. Todos os instrutores são instruídos por ela diretamente. Agora pelos filhos, né? Que agora os filhos dela também, que são pessoas maravilhosas, também estão ensinando. Todos os cursos que eu tive foi com ela diretamente. Então, é uma ferramenta transformadora que vai ensinar tudo isso aqui para você, tá bom, Stefan? Então, linda. O Theta Healing pode nos ajudar a nos elevar absolutamente. O Theta Healing é uma ferramenta de conexão com a elevação da consciência, da espiritualidade, mas não é religioso. Qualquer religião, para vocês entenderem, tem um padre que é instrutor de Theta Healing. Tem pessoas de todas as religiões dentro do Theta Healing e tem pessoas que não têm religião dentro do Theta Healing, mas que acreditam numa força maior. Esse é o único pré-requisito para fazer Theta Healing, é acreditar numa força maior.
Então, é um caminho de autoconhecimento, de iluminação, sim. É um caminho de conexão com as virtudes, sim. É um caminho de ativar as nossas potências espirituais, que a gente chama de mediunidade, sim. É um caminho de aprender a lidar com a mediunidade que eu já tenho e que está desgovernada, sim. É um caminho de aprender a lidar com as emoções, pensamentos, sentimentos, hábitos, padrões nocivos, sim. É um caminho de liberar crenças limitantes e aprender a co-criar minha realidade, sim. É um caminho para aprender a encontrar a nossa alma gêmea, a manifestar o que eu quero, a ter prosperidade e abundância, sim. É um caminho para me conectar com os anjos, com a minha alma, com Deus, com os seres de luz, aprender a conversar com as plantas, com os animais, com os cristais, sim. É tudo isso. E mais ainda. Então, gente, o gato tá aqui fazendo farra. Eu vou pegar ele de novo, daqui a pouco eu vou amassar aqui na frente de vocês. Então, é isso. Deixa eu ver aqui que tem mais perguntas. O que pensa a respeito da paralisia do sono e projeção astral? Caramba, essa live tá indo pra outro lugar e eu tô adorando, porque eu adoro falar desses assuntos também. Bom, a gente só tem 2 minutos e pouquinho. Vou ver o que eu dar conta aqui de responder pra vocês. A gente vai ter que repetir essa live aqui de relacionamento em outro momento. Eu me projeto desde criança, eu tive que fazer curso pra entender como é que controlava isso. A projeção astral, ela é natural. Todos os seres, inclusive os animais e as plantas, se projetam. A gente só precisa entender como fazer isso com consciência, e tem várias ferramentas, várias técnicas. Eu posso também fazer uma live só disso. Mas a paralisia do sono é chamado de catalepsia, é quando você está presa entre o plano espiritual e o físico. A única forma de você fazer para sair desse estado é respirar fundo, se acalmar. É um estado desesperador para quem vive até você se acostumar, e é só você relaxar e permitir que isso... Ou você sai e se projeta, ou você volta pro corpo e tá tudo bem. Não tem perigo pra saúde, não é perigoso, ok? Então a gente pode fazer uma live só disso, porque tem muita informação. Como não deixar o amor se transformar somente em amizade? Maravilhosa pergunta, e o nosso tempo já acabou. Nós temos alguns segundos, então a gente vai falar sobre isso amanhã, tudo bem? Eu marco aqui um bate-canal e um bate-horário com vocês amanhã, às 20 horas, pra gente estar falando sobre esses assuntos que vocês quiserem aqui. A gente vai trazer o tema de amizade, porque ela trouxe aqui, ó, o tema de amizade na relação e no amor, na parceria. A gente traz aqui esse tema, mas também a gente traz o tema que vocês quiserem e as respostas que vocês quiserem, tá bom? Eu agradeço do fundo do meu coração, e quem quiser estar conosco esse final de semana, vem, fala comigo no direct. E gratidão pelo carinho, pela confiança e pela presença de todos. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem em paz.